Na aula de hoje, iremos estudar a dilatação térmica linear. Só por informação, nós temos três tipos de dilatação: a linear, a superficial e a volumétrica, que iremos ver nas próximas aulas. Hoje, iremos ver a dilatação térmica linear. A dilatação, lembrando que já vimos em aulas anteriores, é quando um corpo ele absorve calor. Quando ele absorve calor, as suas moléculas se agitam, fazendo com que elas se afastem cada vez mais. Vejamos aqui o que acontece. Nós temos uma barra de ferro que tem um comprimento inicial, chamamos de L0, que é o comprimento inicial da barra. E nós temos aqui também um comprimento final. A barra, ela sofreu uma dilatação, porque ela recebeu calor. Então, quando ela recebe calor, há uma variação do seu comprimento. Tudo bem? Então, o símbolo que nós temos de variação é o ΔL. Então, quando uma barra recebe calor, ela sofre uma dilatação, que é essa variação de comprimento. Então, como é que a gente calcula essa variação de comprimento? A variação de comprimento é igual ao comprimento final da barra, que nós temos aqui, menos o comprimento inicial. Dessa forma, a gente vai calcular a variação de comprimento da barra. A fórmula que nós utilizamos para calcular a variação de comprimento é a seguinte: é a variação de comprimento igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica do corpo. Lembrando que já vimos em aulas anteriores que o coeficiente depende do tipo de material. Cada material dilata de uma forma diferente. E vimos também em aulas anteriores alguns fatores que interferem nessa dilatação, que é o tamanho inicial do objeto, que é o comprimento inicial, a variação de temperatura, tá? O quanto esse corpo vai receber calor e o coeficiente de dilatação do corpo, tudo bem? Então, esses são os fatores que vão interferir na dilatação de um corpo, tá? Mas como estamos vendo esse assunto para o 7º ano, a fórmula que iremos utilizar será essa aqui. Eu quero que vocês aprendam quanto o corpo vai dilatar, tá? Então, qual é a fórmula que iremos utilizar? É a variação de comprimento igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Por que não vamos utilizar essa ainda? Porque vocês ainda não trabalharam algumas características da temperatura, tá? Vimos em algumas aulas somente conceitos de temperatura. A temperatura nós temos alguns tipos: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Em algumas questões, eles dão temperaturas diferentes da unidade que é pedido nessa fórmula, mas a gente ainda não trabalhou a mudança de temperatura. Então, vocês ainda não trabalharam a variação de temperatura. Tudo bem? A gente só viu conceitos, mas a fórmula em si vocês vão trabalhar no 2º ano do ensino médio, ok? Então, para o nosso estudo, vamos ver somente essa fórmula, que é a variação de comprimento é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Lembrando que comprimento, as unidades que podemos usar é o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros e milímetros. Essas unidades vocês conseguem transformar de uma unidade para outra, tá? Vamos analisar agora um exemplo a respeito do assunto.
Vamos analisar agora um exemplo utilizando a fórmula de comprimento linear. Aqui nós temos uma barra de ferro inicialmente a 100 centímetros de comprimento. Essa barra ela está a 25 graus Celsius. Tem a sua temperatura elevada para 60 graus Celsius. Com a temperatura da barra de ferro aumentando, então a barra terá seu comprimento maior. Isso acontece porque a barra de ferro ela tem um comprimento inicial e a uma certa temperatura. Então, quando ela recebe calor, a sua barra ela vai aumentar, fazendo com que as suas moléculas agitem cada vez mais e elas tentem se afastar cada vez mais, tá? Então, com a temperatura da barra de ferro aumenta. Seu comprimento final ele vai para 150 centímetros. Eu quero saber quanto é a variação de comprimento sofrida pela barra, tá? Aqui nós temos os dados da questão, é importante vocês tirarem porque facilita. Nós temos aqui o comprimento inicial da barra, que é de 100 centímetros, a temperatura em que ela está, a temperatura inicial de 25 graus Celsius e a temperatura final de 60 graus Celsius. E o comprimento final, quando ela vai receber esse calor, ele vai para 150 centímetros. Eu quero saber quanto é essa variação, o quanto a barra dilatou. Utilizando a fórmula, nós temos que a variação de comprimento é o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, nós temos que a variação de comprimento final é de 150 menos 100. Então, quanto foi que ela variou? 50 centímetros. Se essa barra tivesse uma temperatura final maior, a dilatação também seria maior. Então, quanto mais calor a barra, o objeto, ele possui, ele vai receber, maior será a sua dilatação.